Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde, quinta-feira especial, para falar de um assunto tão importante, porque aqui no Conexão e Diálogo você só aprende. E eu estou aqui numa bela companhia para trazer para você uma pluralidade, ou seja, falar sobre carreiras. Todo mundo tem uma profissão e que tem uma utilidade social para deixar como registro. Então, essa é a nossa pauta de conversa aqui no Conexão e Diálogo. Eu estarei com você, sou apresentadora deste programa, Liliana Rodrigues, e eu estou aqui com o segundo tenente do Exército, ele que é médico e está pós-graduando em Medicina do Trabalho. Ele também, como médico, né, tem uma atuação aí na experiência acadêmica em curso de psicologia e hoje veio aqui para brilhantar o Conexão e Diálogo, o doutor Israel Levi. Bem-vindo! Muito obrigado. Boa tarde a todos. Que alegria trazê-lo aqui para compartilhar de algumas experiências. Algumas pessoas, elas nos acompanham aqui no Conexão e Diálogo e ainda não definiram as suas carreiras, mas têm algumas propostas, estão estudando onde é que é a minha habilidade. E medicina é sempre uma das primeiras escolhidas, ou até influenciada por muitos pais, por acharem que é a carreira ideal para você numa visão social e que é bem avaliada, né? Ela é bem vista. É tão importante, né, salvar vidas e cuidar de pessoas e ter a sua responsabilidade tratando de algumas doenças. Então, o médico sempre foi bem avaliado como uma profissão e das mais recomendadas. Como foi que isso se definiu na sua vida? Acredito que desde a infância eu sempre gostei muito da parte biológica da vida, né? Então, sempre assisti muitos programas de TV, de Animal Planet, Discover Home and Health, aqueles programas antigos, e que as áreas eram diversas, né? Então, desde a parte da biologia dos animais, como Animal Planet, até a parte mais de ciências médicas. Por exemplo, eu lembro muito que eu assistia um programa chamado Um Bebê por Minuto, e eu adorava a questão da obstetrícia, né? E assim, foi muito jovem que eu aprendi a gostar muito das ciências biológicas e depois, assim, em seguida, a área da saúde. Então, foi desde muito pequeno. Interessante que quando jovem, né? Como quando jovem? Que se é um jovem que eu estou aqui, né, na minha frente, que logo definiu a carreira, né, na área de medicina, mas ele trouxe aqui alguns referenciais que, quando criança, você já era interessado nesses programas que cuidavam da saúde. E isso certamente influenciou. E nessa experiência que hoje nós temos não somente um médico, né? Mas também uma carreira militar aqui como segundo tenente. E nessa junção de experiência, como foi se encaixar nesse novo momento? Acredito que aconteceu tudo muito natural, porque a minha função acaba que não muda, né? Eu sou médico independente assim do lugar, né? E acabou que a minha experiência de como recém-formado foi como se diz, foi sendo lapidada com o tempo, né? E, querendo ou não, a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco verde, um pouco assustado, com medo das coisas, mas, assim, parece até clichê, mas o tempo, ele vai realmente guiando a gente, lapidando, moldando a gente e moldando o tipo de profissional que a gente vai ser, né? Então, acredito que tirar esse tempinho para trabalhar em uma coisa mais tranquila no começo da carreira e depois ir pegando mais experiência e aí evoluindo o tipo de trabalho é muito essencial para o recém-formado. Mesmo como um recém-formado e já atuando, né, aí em algumas frentes desafiadoras, houve um período de adaptação. Esse período de adaptação na área da saúde, de escolher uma área, porque normalmente você faz ali uma, né, definição da carreira que você quer atuar. Essa definição já veio logo de imediato ou ela foi mudada no decorrer? Foi mudado, inclusive, bastantes vezes, assim, durante a faculdade. Como eu falei, eu entrei na faculdade querendo obstetrícia, né? Parte de ginecologia e obstetrícia. E aí, lá pelo terceiro, quarto período, eu quis cardiologia. E aí, depois de um tempo, eu pensei em otorrinolaringologia. E aí, depois de formado,
eu mudei de novo, e aí hoje em dia eu penso em oftalmologia. Para você aí, ó, que pensa que, né, entrar já de imediato numa área como a da saúde, que é a medicina, né, e dentro do processo você já tem algo definido que é a área que vai atuar, você pode mudar de ideia no meio do caminho. Nós ouvimos aqui o doutor Israel sinalizar, porque hoje o tema é carreiras, né? Medicina é uma área, mas eu tenho a área da pediatria, da cardiologia, né, da dermatologia, e agora começou-se a definir que oftalmologia seria uma área, né, de maior Isso. atuação. Mas isso nasceu por quê? Nasceu no momento onde você viu uma necessidade de alguma experiência ao descer, já no interior, na sua entrega efetiva como segundo-tenente? Então, essa virada de chave, que eu costumo dizer, aconteceu na minha experiência lá em São Gabriel da Cachoeira, que é o interior do Amazonas, né, na famosa Cabeça do Cachorro. E aí lá eu atendi um paciente, lá não tem oftalmologista na cidade, e assim, oftalmologia já passava na minha cabeça, junto com outras várias áreas da medicina que eu ficava, otorrino, oftalmo, dermato, talvez. Porque na medicina, assim, eu gosto de muita coisa, né? Eu sabia exatamente o que eu não queria, mas o que eu queria eram várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa virada de chave deu-se quando eu atendi um paciente com uma queixa de corpo estranho, né, no olho. E aí o impulso, assim, que teve, fiquei tipo assim, poxa, não tem oftalmologista na cidade, não vou ter como fazer muita coisa por esse paciente, infelizmente vou precisar encaminhar, de repente. Só que, assim, para encaminhar para Manaus demora um tempo, né? Porque tem muito paciente que precisa e o sistema de regulação, às vezes, ele dá essa demorada, né? E aí o primeiro impulso foi esse, só que eu falei, não, senhor, porque ele falou que já estava há um mês. Imagina, você tem um mês uma coisa dentro do seu olho. Então, e aí eu pedi, deite aí, vou examinar tudinho, direitinho. E aí, realmente, ele tinha lá, era um pedacinho de ferro, inclusive na esclera, né, que é a parte branca. E aí eu olhei, assim, eu falei, dá para tirar, dá para eu tentar remover. E aí, com uma técnica assim muito precisa e muito suave também ao mesmo tempo, porque o olho é uma região sensível, né? Eu consegui, ajudei o paciente e aí eu fiz prescrição de antibiótico para não infeccionar, anti-inflamatório para casa e liberei. E aí, beleza. Como é uma cidade muito pequena, a gente acaba encontrando todo mundo. E aí, num dia desses, no aeroporto, eu encontrei o mesmo paciente, ele lembrou de mim, no momento eu não tinha lembrado ainda do paciente, ele falou, doutor, meu Deus, muito obrigado, olha como está meu olho, o senhor salvou minha vida, melhorou muito a situação. E aí foi a maior virada de chave, porque eu realmente, meu Deus, eu fiz a diferença na vida de alguém ali. Então, foi aí que eu decidi. Olha, parece só uma conversa, mas é mais profunda do que isso. Sabe a virada de chave? É essa aqui. A experiência e a oportunidade faz você definir a sua carreira. O doutor Israel, que é médico e já tem uma experiência para contar no interior do Amazonas, em São Gabriel, e foi nessa chamada, e lá nessa experiência pôde deixar, né, o registro da missão que ele se comprometeu, que foi salvar vidas, Com né? certeza. Então, o olho, aqui fundamental para todos nós, dentro, né, da liberdade visual, para esse que recebeu o serviço, mas para o conjunto como um todo, foi a missão cumprida. Então, toda profissão ela precisa ser uma missão cumprida que você deixa como legado uma história que ajuda a alguém. Então, toda profissão ela deixa uma contribuição, seja o comunicador, o jornalista, o pedagogo, o contador, né, o professor e aqui o médico, né, o doutor Israel, trazendo essa experiência para contar, ele precisa ser enriquecida com a participação efetiva na vida de alguém. Né? E ele jamais vai esquecer, como muitos pacientes não vão esquecer e não esqueceram da sua estadia lá naquele lugar. Mas, já que a gente está falando de carreiras, né? E aí, medicina, e logo medicina do trabalho, que eu já sei que está ampliando ainda mais esse aprendizado. Como foi que surgiu essa necessidade de se especializar em algo que é a medicina do trabalho? Essa necessidade surgiu quando eu entrei no mercado de trabalho e vi que a competitividade era muito grande. Então, eu quis buscar algo que me desse certa estabilidade financeira, porque eu estava dando uma olhada nos concursos públicos e tudo mais, e tinha muita vaga, sempre tinha uma vaga, ou duas, ou três, às vezes, para médico do trabalho. Então, assim, eu pensei, se eu tiver algo garantido, passar no concurso, tiver esse emprego, ali, o que vier de extra é lucro, é excelente. Então, pensando na estabilidade financeira, eu
eu decidi também fazer a pós-graduação em Medicina do Trabalho. E como é que você vê isso de um contexto geral nessa questão da saúde mental? Porque eu sei também que o doutor Israel, ele deu uma passada, né, num curso Sim, que é tão importante, que é o de psicologia, e tem tudo a ver com saúde, né? E eu diria que o médico, né, ele faz uma junção de várias áreas. Então, a medicina, aí a medicina do trabalho, a psicologia, a saúde mental, já foi inclusive uma pauta e um tema aqui, né, o quanto é importante. Nessa junção toda de experiência, como também a psicologia, que foi um experimento, né, que ali você viveu, vai estar ajudando nessa área da medicina do trabalho. a psicologia é uma área muito bonita, né? E hoje em dia a gente fala também muito em questão da equipe multidisciplinar. Então, assim, eu acredito que todo ensinamento que a gente puder ter de um pouquinho de cada área, isso agrega muito no nosso conhecimento, tanto pessoal quanto profissional, né? E a psicologia, assim, inclusive, gostaria até de agradecer a nossa coordenadora, né, a professora Kelly, pela oportunidade de ter me colocado ali para dar aula de anatomia e fisiologia do cérebro, né? E foi assim uma experiência muito incrível, eu achei muito enriquecedora, inclusive as portas estão abertas. Ainda se tiver alguma oportunidade, eu também gostaria de dar aula, dar alguma palestra, porque acredito que dar aula é uma experiência de troca, né? Então você aprende muito, os alunos aprendem, você aprende com eles, então assim é uma troca muito bacana. E eu gostei muito de dar aula. Veja só, você deve estar se perguntando aí, mas o doutor Israel está aqui trazendo uma experiência para todos nós, mas, no mínimo, ele já transitou aí para enriquecer o seu currículo em algumas áreas. Ele tem a formação como médico, está se especializando em medicina do trabalho, vendo sobre essa riqueza, analisando o mercado e vendo essa competitividade, mas, na verdade, ele está definindo a carreira dele. Então, nós estamos falando aqui com um público que talvez ainda esteja definindo a sua carreira. E qual é a recomendação que eu faço? Se especialize, se diferencie e tenha esse dom despertado por aquilo que pode ter nascido lá, né, tão jovem, ou como um adolescente, que você acabou se alimentando como alguns programas de televisão, algo que venha, né, despertar em você que talento eu tenho. Qual é a habilidade que eu posso desenvolver? E se for uma carreira na área jurídica, né, ou na área da saúde, as portas estão abertas em tantas opções que você não vai ficar sem deixar esse legado e essa contribuição de formação profissional, mas que deixe essa história na vida das pessoas. Então, nós estamos aprendendo aqui, né, além da medicina, uma área específica que ela se tornou algo atrativo, que é a oftalmologia. E essa experiência na sala de aula, que você até comentou aqui, né, chegando inclusive a se intitular professor, né? E como professor, imagina, médico, professor e responsável, né, por toda a possibilidade de conforto para a vida das pessoas nessa experiência que eu bem conheço, que você viveu aí. Como foi, ou como foram, né, esses dias fora da zona de conforto, que foi prestar um serviço em um dos interiores aqui do estado do Amazonas, um deles São Gabriel da Cachoeira, mas por conta de ter uma carreira militar, isso vai acabar conduzindo em alguns experimentos como esse. Como é que você encara esse profissional, ser um médico que atende ao interior do Amazonas? Assim, é um processo muito desafiador, de fato. Quando eu cheguei lá no primeiro momento, eu fiquei, assim, um pouco assustado, né? Porque eu sempre fui uma pessoa da cidade, gostei muito de cidade grande, etc. E lá é uma realidade diferente. Mas, assim, a cada dia que você passa, você vai se apaixonando pelas pessoas, pelos lugares, pela natureza. Lá tem um dos pôr do sol mais lindos do mundo. O rio, tudo é muito bonito. Então, acaba que é um processo desafiador, mas é um processo também que você se engrandece, por outro lado. Tanto pela experiência que você adquire, quanto pelas pessoas que você conhece e todo o entorno ali da situação. Quando a gente olha para a capital, doutor Israel, é um cenário, né? É uma infra, é um tipo de possibilidade mais, né, em quantidade. Mas quando a gente fala para o interior do Amazonas, eu acredito que a gente tem aí uma dificuldade nessa operação. Falo de logística mesmo. Onde está o maior desafio nesse contexto?
Bom, eu acredito que realmente é a questão de logística, né? Porque lá a gente chega por avião ou barco, né? Não tem estrada. E de barco, se eu não me engano, são 4 dias para chegar. E aí tem esse desafio, né? E ainda mais com a cheia o, a seca do rio, né? Então pode dar uma alterada nesse tempo. Então o principal desafio para mim lá foi a logística e a distância da família também, que eu sou uma pessoa muito apegada. Para você que quer viver, né, esse desprender da sua carreira e mergulhar, né, nesse desafio, aqui está um bom exemplo. O doutor Israel, que por um tempo esteve aqui fazendo residência. Por sinal, para quem escolhe a área da medicina, né, quanto tempo? Algumas pessoas podem estar nesse momento, nesse contexto. Como é que funciona a vida de quem decide fazer medicina? Não parar de estudar já é uma coisa certa, né? Mas como é que funciona? Tudo aquilo que é obrigação, né? Como a residência é um item que é primordial. Bom, inclusive eu estou tentando estudar para as duas coisas. Estou fazendo a pós de medicina do trabalho e tentando passar na residência em oftalmologia. Então, realmente é uma vida, a medicina é uma vida que você se entrega, né? Então, tem que se entregar de corpo e alma e você tem que realmente amar. Porque se você fizer uma coisa por pressão ou por ser obrigado por alguém, você não consegue manter a longo prazo, porque realmente ela te exige muito, né? Te exige energia, tempo e muitas vezes até a sua própria saúde, né? Mas vale muito a pena, como eu falei aqui, a gente tem muitas experiências boas, muito feedback bom de paciente, isso impulsiona a gente a seguir em frente. Eu diria que o maior motivo, né, de atuarmos em uma profissão é quando a gente percebe que contribuiu, ajudou e salvou. Então, esse feedback é fundamental. É muito bom porque a gente vive, sabe, o sentimento de gratidão, né? Gratidão de alguém que cuida de você. Eu sou suspeita para falar da oftalmologia, doutor Israel, né? Porque sou uma pessoa aqui que dependente de óculos, né? Eu também. Mas quantos oftalmologistas eu não tenho guardado no coração? Mas um especial eu tenho desde muito pequena, porque já, né, diagnosticada com miopia, então eu sou muito suspeita para falar. Se essa é uma decisão em uma área, mergulhe e ajude as pessoas a enxergarem melhor. E nisso você vai cativar corações. Então, que você seja um profissional que cative o coração das pessoas por aquilo que você está entregando. Não somente por conta da área da medicina, é valorosa, honrosa, mas eu estou dizendo num contexto geral. A carreira que você escolher, que todos possam memorizar a sua entrega com respeito, com ética, porque tem todo esse contexto, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, tem que ter segurança nisso que você está executando. Ali a situação e a enfermidade, né, ou o caso é tratado na emergência, mas exige responsabilidade como médico, independente da questão precária, independente da questão logística, né, e independente do cenário. A gente está falando de uma vida que procurou ajuda e encontrou na mão do profissional que tem ali a obrigação de entregar. E, olhando para esse aspecto de evolução, como é que você enxerga essa profissão ali ao longo dos anos como um futuro, né, não médico, que médico já é, mas falo no exercício dessa especialização? Eu acredito que cada vez mais as especializações vão ser mais necessitadas, né? A população tende a precisar de serviços mais específicos. Então, as pessoas hoje em dia estão procurando médicos com especialidade e, de preferência, de uma boa qualidade, né? Então, assim, acredito que quanto mais você se especializar e mais específica a área que você quiser trabalhar, melhor e mais bem reconhecido você vai ser. E já que você citou medicina do trabalho como uma área que você está se especializando, como é que você enxerga assim, ou imagina isso num contexto também evolutivo? Porque hoje as pessoas às vezes não percebem o quanto é importante, né, ter saúde, já começa por aí. Mas a segurança do trabalho é uma atuação muito específica, que algumas pessoas nem sabem, nem entendem o que é, né? Mas você precisa ser responsável por aquilo que você está ali envolvido. O que é, então, a medicina voltada para o trabalho? Bom, hoje em dia ela aborda várias áreas, né? Desde a saúde do trabalhador, de fato, até alguns tipos de laudo, aposentadoria, essas questões. Ela também vê a questão da ergometria, né? A postura, a biossegurança, muitas vezes também do local de trabalho. Então, tudo isso engloba. Hoje em dia também a gente vê muito atrelado saúde mental também na questão do trabalhador, e que todos esses processos podem levar a adoecer alguém, o trabalhador, né? Então, e também a gente vê
muito em relação ao direito do trabalhador. Então, essas profissões acabam que vão se encontrar bastante. A medicina do trabalho e o direito do trabalhador também, que estão muitas vezes atreladas. Eu diria o seguinte: nós estamos evoluindo, é uma constância. Então, é naturalmente que todas as áreas vão acabar se adaptando aos novos cenários, né? Acho que a pandemia foi um exercício do quanto impactou em algumas situações que nos deixou, né, enclausurados, e também algumas ferramentas ali no cenário de entregas como profissional que a gente precisou se adaptar. Então, acho que a segurança do trabalho vem para nos mostrar um melhor lado, né, de poder continuar exercendo o trabalho que estamos desenvolvendo, e a gente pede o auxílio dos médicos do trabalho para tratar de assuntos quando não dá, né? Quando tem que ter uma licença, quando você não está bem, para voltar e retornar, porque a questão psicológica aí tem seu peso. Então, o médico da segurança do trabalho, ele avalia o seu estado para, então, te orientar nessa volta ao mercado de trabalho em condições favoráveis. E aí, doutor Israel, me conte um pouquinho sobre, nesse momento, como está a decisão dessa residência em oftalmologia. Eu estou muito focado agora, né? O meu principal desafio diariamente é conseguir organizar meu horário para dividido em estudo, trabalho, exercício físico e às vezes até uma alimentação também mais saudável. Então, para mim, é um desafio diário a gente conseguir se organizar, né? Em todos esses aspectos, porque falando a verdade, ninguém nunca vai ter uma agenda, uma rotina perfeita, né? A gente sempre vai falhar em alguma coisa ou outra, mas eu acredito que a gente tem que manter a constância, e o segredo é a constância. Então, meu maior desafio diário é manter a constância. O que nós estamos querendo com hoje o Conexão Diálogo, e o doutor Israel está aqui trazendo para a gente, com simplicidade, né? Mostrando o quanto é desafiador você se tornar um profissional. Se você quer excelência, você vai fazer escolhas. Então, algumas delas precisam ser organizadas, e a área da medicina é uma responsabilidade. Por isso que a gente vê, né, quem escolhe essa área muito dedicado, muito reservado, eu diria assim, focado, porque ele sabe da responsabilidade que ele carrega, que é a vida. Então, redistribuir isso, né, que é o que acabou de ser sinalizado aqui, é ter uma boa harmonia. Já que vai ser segurança do trabalho, ou melhor dizendo, medicina do trabalho, né, é preciso ser responsável sobre essa qualidade de vida. Tem que ter tempo para todas as coisas. E o doutor Israel está dizendo aqui, olha, eu tenho uma decisão, uma área a qual eu vou entrar, né, e me especializar. Então, eu tenho que ter equilíbrio para não somente estudar, trabalhar, ter outras experiências, porque a carreira, né, militar acabou lhe encontrando. Eu não posso, de forma alguma, né, deixar aqui de mencionar, mas o doutor Israel é o segundo-tenente, e essa outra experiência, sem dúvida, enriqueceu a decisão dessa carreira, que hoje foi um dos motivos do porquê você entrou. Não é? A área da medicina. E como é essa entrega dentro dessa responsabilidade? Não só como São Gabriel da Cachoeira, porque tem outros interiores, né? A gente tem que buscar sempre dar o nosso melhor. A gente tem que sempre se atualizar todo dia, fazer tudo com muita paciência, muita humanidade, né? Hoje em dia a gente vê que a gente precisa muito do profissional mais humano, que ouve, tem aquela escuta ativa, né? E que realmente procure fazer seu melhor, que o resultado vem com o tempo. Doutor Israel, o que o senhor daria como conselho para um jovem que vai escolher medicina? O conselho que eu daria é que é uma área que é muito gratificante, mas também muito desafiadora. Então, se você quer seguir essa área, esteja certo, tenha uma boa rede de apoio, estude bastante e, como eu falei, mantenha a constância. Mantenha a constância que um dia, uma hora, no momento certo, você vai conseguir. E para complementar nessa carreira de medicina, que outras áreas hoje o senhor encara, né, como uma necessidade que só vai aprimorar aquilo que vai ser construído nesse momento da residência? Além da psicologia, né, que a gente viu aqui um ponto à parte. Acredito que um pouquinho de cada área a gente pode, né? Agora também estou olhando um pouquinho mais para a área do direito, né? Principalmente na questão trabalhista. Acho que isso é muito importante, você ter um conhecimento amplo, né? Sobre um pouquinho de cada coisa e você
agregar isso na sua área. Acho que isso é essencial. Eu estou aqui com o Dr. Rafael, ou melhor dizendo, o Dr. Israel, e ele trouxe para a gente algumas reflexões. O jovem, ele tem o mundo inteiro, né, para então aproveitar como uma oportunidade. Mas decidir logo de imediato o seu destino, sem dúvida, vai trazer mais benefícios na sua participação de responsabilidade social. E eu não consigo encarar, doutor Israel, de forma alguma, a medicina, né, como uma área que não tenha algo vinculado à responsabilidade social. Como é que o senhor encara, né, essa visão dada a essa profissão, a responsabilidade? Porque nem todo mundo pode ter um médico particular, mas usa do benefício do Estado, que também tem o serviço. Mas quando a gente fala do interior do Amazonas, aí mais ainda complica, né, essa questão. Como é que o senhor inclui a responsabilidade social, dada a evolução dessa entrega, que ela vai ser um processo natural? Bom, a responsabilidade ela está atrelada, né, com a profissão, principalmente os profissionais de saúde, né? A gente lida ali com a vida e não só com a vida em si, a gente lida com a qualidade da vida também. Então, assim, como essa pessoa vai viver? Então, isso é muito importante. Então, acredito que sempre você fazer com o outro o que você gostaria de que fizesse com você. Então, ter muita empatia, humanidade, como já citei, são questões muito importantes para a gente manter como profissional, né? E essa responsabilidade social é tamanha, porque com uma prescrição, com um conselho, uma dica, muitas pessoas vão te ouvir e vão fazer o que você está falando. Então, a gente sempre tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente faz e como a gente trata nossos pacientes. Doutor Israel, muito obrigada pela participação aqui conosco. Agradeço. Eu diria, né, que de maneira tão amável, né, e gentil, e nessa experiência que já iniciou, mas que tem uma história linda que está sendo construída, vai estar esclarecendo para tanta gente que está aqui conosco acompanhando o Conexão Diálogo e que deve estar decidindo agora que área vai atuar diante daquilo que já começou, que é a área da saúde. Ou qualquer outra carreira que você definir, eu diria, viva essa experiência. O doutor Israel aqui mostrou o quanto a juventude está presente e toma decisões e quer fazer história. Então, se você já tem aí no seu coração isso bem resolvido, procure se familiarizar com a área que você vai atuar. E se for a saúde, seja bem sucedido. E esse foi o Conexão e Diálogo, e tudo começa com uma boa conversa para você que gostou e quer acompanhar ainda mais episódios nos próximos encontros. Eu deixo aqui a nossa rede social, Conexão e Diálogo FBN, e você vai poder acompanhar muito mais da nossa programação. Eu te vejo no próximo encontro.